Quero saudar a todos com graça, paz, vitória em Cristo. Se você estiver com uma Bíblia, abra em Atos capítulo 2. Nosso tema de domingo passado para cá, durante este mês, tem a ver com no poder do Pentecostes. Nós precisamos de uma direção diária do Espírito Santo. Eu vou retomar onde nós paramos a semana passada para prosseguir. E eu quero com isso dar a ênfase em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 8 e 10, vamos ver se está certo ali. Aliás, eu quero mexer no outro versículo aqui. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 39. A ênfase é a seguinte. Eu vou só ler o 37 para dar um sentido maior. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa. Eu quero que você observe essa frase, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa é uma ênfase que nós não podemos perdê-la ao começar esse estudo hoje. Olha só, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa diz respeito a vós. Essa promessa diz respeito a todos os que foram chamados. E o que Pedro está falando é que Jesus Cristo remiu os pecados e prometeu: recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a todos quanto nosso Deus chamar. Ele chamou você. Esse é um aspecto que eu quero que você observe, mas também eu preciso chamar a atenção, não está ali, mas está aqui no texto da Bíblia. Eu gosto muito dessa expressão quando aparece sobre cada um deles. Quando você abre em Atos 2, no capítulo 2, quando diz que o Espírito Santo veio sobre todos eles, e a Bíblia diz que apareceu línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Uma sobre cada um deles. Uma sobre cada um deles. Grave isso. Essa promessa é para vós. Essa promessa é para aqueles que estão longe. Essa promessa é para todos quanto o nosso Deus chamar. Significa que há uma língua de fogo sobre cada um deles. Já que você é cada um, então a promessa é para você. Quando está dizendo cada um, e é sobre todos quanto Deus chamar, e eu sou um desses, cada um chamado, então a promessa é para mim. Isso significa que todos nós precisamos dar passos concretos
reais em nossas vidas para sermos cheios do Espírito Santo. Dois passos são fundamentais, e foi aí que nós terminamos o estudo: renúncia e obediência. O primeiro passo que você precisa dar em sua vida é de renúncia. Renúncia é uma vida de entrega absoluta e total a Deus. Na minha adolescência, quando nós estávamos aqui na nossa querida segunda IPI de Londrina, né? Alguns irmãos daquela época vão lembrar, nós tínhamos um pregador que vinha muito aqui, em Londrina, Enéas Tonini. Eu me lembro lá nos meus 14, 15, 16 anos ouvindo o Enéas Tonini. Eu era tão fã do Enéas Tonini na época que até a minha voz ficou parecida com a dele. Houve um período que eles me chamavam de Enéas Tonini amostra grátis. Eu imitava tanto o Enéas Tonini que a minha voz ficou realmente igual. Tá? Eu brincava, e aí eu não conseguia mais me livrar da voz. Eu ia falar, tinha uma voz do Enéas Tonini. De vez em quando alguns colegas me encontram e perguntam assim: você continua com a voz do Enéas Tonini? Ele disse não. Eu disse não, naquela época eu imitava ele, agora as pessoas me imitam, né? Mas eu tive a vantagem que daí minha voz ficou boa, porque a voz dele era muito bonita, Enéas Tonini. E ele dizia muito sobre o entregar-se totalmente a Deus. Era um pastor batista, faleceu recentemente com mais de 100 anos. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo durante toda a sua vida. E com ninguém eu aprendi mais esse princípio: renúncia, entrega. E ele usava muito aquele texto de Elias: colocar tudo no altar. E aquela força daquele hino antigo: quando tudo tiver no altar. Renúncia, entrega. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Renda-se. Entregue tudo. Não só os seus problemas, entregue as coisas boas também. Eu me lembro que ele contava que teve que entregar a biblioteca dele de 6.000 volumes, que era um ídolo para ele. Quando ele entregou tudo, aí descobriu que tinha que entregar ele mesmo. Entregar a sua história, seu ministério, sua vida, tudo para ser cheio do Espírito Santo. Então, quero começar dizendo para vocês hoje: a promessa é para vós. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Veja que a bênção de Deus está sobre a família. A bênção de Deus, os pais, quando olham isso, dizem: Senhor, a tua palavra diz que a promessa é para mim e para os meus filhos. E o texto está dizendo para que todos que estão longe, não importa a distância daqui de Jerusalém ou lá do Brasil, né? E tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa é uma palavra de Pedro, uma palavra profética, que todos nós precisamos do Espírito Santo. A semana passada eu expliquei a vocês que nós não funcionamos bem sem o Espírito Santo. Não tem jeito, gente. Nós somos criados para Deus. Nós precisamos de andar no Espírito Santo, de forma contínua. Precisamos do Espírito Santo. O tema de hoje é Maranata à noite. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a igreja estão unidos, dizendo: Maranata, vem Jesus. O clamor do Espírito é o clamor da igreja. Há uma unidade aqui. Nós precisamos de pedir cada vez mais uma vida cheia do Espírito Santo. E essa promessa é para vós. Essa promessa é para os vossos filhos. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa para as próximas gerações. E uma coisa que você pode orar: que toda a sua descendência sempre seja alcançada, tocada e trabalhada pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo por causa do Espírito Santo. Jesus disse que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem,
assim são os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, o Espírito Santo gera o novo nascimento. Agora tem mais, a Bíblia diz, não apenas que você é tocado pelo Espírito, salvo pelo Espírito, recebe o Espírito, mas você tem que ser cheio do Espírito. Então nós podemos dizer, é uma língua de fogo, de plenitude, e nós precisamos receber. Não tem jeito, a igreja só é igreja no poder do Espírito Santo. Gente, a igreja sem o Espírito Santo é um ajuntamento solene, mas não, ou muitas vezes até um ajuntamento problemático. Só o Espírito Santo pode levar a igreja a ser o que ela deve ser. E isso tem a ver com obediência. E há um outro texto que eu quero enfatizar com renúncia à obediência, que é direção contínua. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também pelo Espírito nossa conduta. Isso é muito forte. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também pelo Espírito nossa conduta. Então, nós precisamos andar continuamente em comunhão com o Espírito Santo. Por isso, Paul Yong-Shu, lá da Coreia, escreveu um livro, Espírito Santo, meu amigo. Cláudio Freyson, lá na Argentina, escreveu um livro, Espírito Santo, tenho fome de ti. Essa vida de fome, de sede, de busca. O Espírito Santo é aquele que traz a verdade de Deus para você. Aquele que abre seus olhos para compreender a palavra. Sem o Espírito Santo você fica seco, vazio, um vale de ossos secos. É o Espírito Santo que renova a igreja. Eu terminei também colocando que há 4 atitudes para com o Espírito Santo. Você pode tomar 4 atitudes. A primeira delas é entristecer o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. E você precisa, nessa caminhada em Deus, não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E nós podemos, muitas vezes, entristecer o Espírito Santo na nossa caminhada, na nossa vida, por falta de obediência. E a Bíblia diz, por isso, longe de vós toda amargura, algo que entristece o Espírito, é uma vida amargurada. E nós precisamos pedir cada vez mais a luz de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a libertação de toda amargura. A Bíblia diz que a amargura é um veneno que contamina muitos. E as nossas raízes não podem estar no rio da amargura, mas no rio da graça, no rio do amor, no rio do perdão de Deus. Você precisa ser liberto, tirar as suas raízes da amargura, porque ela vai produzir frutos amargos. Isso entristece o Espírito. O Espírito Santo, ele entristece com a cólera, né? Nós temos que ter um coração manso. Isso significa ter o coração de Cristo. O Espírito Santo muda o meu coração. Isso entristece o Espírito, viver em cólera ou ira e gritaria. Interessante, o Espírito Santo não gosta de gritaria. E está bem claro isso para nós, isso é prático. E blasfêmias, e toda malícia. A primeira pergunta que eu tenho, e você que perguntar, Senhor, tenho eu na minha vida contínua entristecido o Espírito Santo? Por isso nós temos que andar num caminho de perdão, num caminho de confissão. A Bíblia diz que devemos confessar, e devemos pedir que Deus nos dê sua graça. Espírito Santo, cura-me. E penso que, neste momento, de forma prática, você podia dizer, Senhor, cura-me de toda amargura, de toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer malícia que está dentro de mim, aquilo que entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes
selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é Deus presente. E eu fico pensando, você tem que viver uma eternidade no céu e saber que você viveu uma vida na terra entristecendo o Espírito. Isso é prático, obediência. Não entristeçais o Espírito Santo. Gente, poucas coisas são mais práticas do que isso. Eu preciso aprender a caminhar em Deus. Esse é o que diz em Efésios 4, 30 e 31. O Novo Testamento nos diz que há 4 atitudes, né? O pecado de entristecer o Espírito, que entristece o Espírito, em especial os pecados mencionados nesse contexto: amargura, ira, maledicência, malícia, espírito não perdoador. Quando você não perdoa, você realmente está entristecendo o Espírito. Segunda atitude é resistência, resistir o Espírito. Estevão disse aos judeus de seus dias: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Veja que ele está falando ao povo judeu, que mesmo o povo de Deus tem cometido erros terríveis em resistir à ação do Espírito. Porque o coração não está circuncidado, os ouvidos não estão circuncidados. O problema está em ter um ouvido que não ouve o Espírito. Está um coração que não está aberto ao Espírito. Irmãos, agora, se é possível para o povo judeu viver esta vida de resistência ao Espírito Santo, vamos pensar no século atual que vivemos. Quanto de nós, como irmãos e irmãs de igreja, temos resistido ao Espírito Santo? E muitas vezes a gente pode até pensar nos outros, mas eu gostaria que você pensasse em você. Olhasse para você mesmo e dissesse: quantas vezes eu tenho resistido em ouvir o Espírito Santo, em obedecer o Espírito, em ter o coração aberto ao Espírito Santo? Será que essa palavra de Estevão não afeta o meu coração? Aqui fala de dura cerviz. Tem muitas vezes, quantas vezes eu estou com o coração duro, né? Eu não deixei que o Senhor tocasse, abrisse o meu coração e o meu ouvido, colocasse, eu digo assim, muitas vezes nós precisamos pedir: Senhor, coloca remédio no meu ouvido, né? Coloca um cotonete divino para que eu possa ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito, ouvir a tua vontade, caminhar em obediência contigo. Sabe, essa intenção profunda do coração alegra o Espírito Santo. Não resistais o Espírito. Nós precisamos aprender, porque o Espírito Santo ele é muito sensível. Eu sempre dizia, e eu creio que continuo confiando nessa palavra, quando o Espírito Santo fala algo que está errado na sua vida, não adianta você ficar argumentando com o Espírito Santo. O Espírito Santo não discute com você. Ele assenta uma paz profunda no coração e diz: está errado, está errado. Eu digo sempre que o diabo fica discutindo. Se você discutir com o diabo, ele fica discutindo com você. O Espírito Santo não. O Espírito Santo apenas convence e pronto. Ele não discute, ele convence que você está errado e que você precisa voltar para a cruz. Eu sempre digo que o diabo acusa para te tirar a paz. O Espírito Santo convence para te devolver a paz. Então, sempre o diabo fará você subir, pagar promessa, fazer um mundo de coisa, porque ele não quer que você tenha paz. E você faz tudo o que o diabo manda e você continua perdido. O Espírito Santo simplesmente diz: a porta é Jesus e o caminho é o Calvário. Confesse e você está livre. É simples, é profundo, mas a gente prefere carregar uma cruz e atravessar o país de joelho do que realmente ir para a cruz e apenas aceitar o que ele fez por nós. Não resistais o Espírito. Resistir o Espírito é um problema para nós. Por isso, essa palavra,
ela é muito forte a mim e você. Deixa eu colocar isto. Talvez recusemos considerar como pecado o que ele considera pecado. Isso é resistir o Espírito. Muitas vezes forjamos uma desculpa a fim de provar que não somos culpados. E é isso que as Escrituras chamam de dura cerviz. E é uma condição perigosa. A terceira atitude é apagar. Paulo disse: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Para você entender melhor isso, o Espírito requer o direito de agir nas assembleias do povo de Deus e na sua comunhão, mas às vezes temos um padrão mental de como ele deve agir. Isso que é apagar o Espírito. A gente quer que ele faça as coisas do nosso jeito. Isso é apagar o Espírito. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele sempre age em conformidade com a palavra. Quando eu digo, eu quero colocar essa ênfase na palavra, porque muita gente pode falar do Espírito Santo, não, o Espírito Santo está agindo, deixa eu falar do jeito dele. Ele nunca fará contra a palavra. Ele sempre levará para a palavra. Esse é um princípio dos reformadores, que a gente tem que tomar muito cuidado por aí, quando você vê as pessoas falando do Espírito Santo, porque tem gente falando do Espírito Santo, mas ele não está de acordo com a palavra. Vou voltar a citar Ernesto Nini, um homem que viveu a vida toda em avivamento e cheio do Espírito. Ele disse: nada além, isto é, nada além da palavra. Não adianta ficar inventando coisa. Nós precisamos dar palavra. Gente, para viver a palavra já é muita coisa, tem gente querendo pegar fora. É a palavra. O Espírito Santo, então, cuidado para você não apagar a ação do Espírito Santo na comunhão dos redimidos. Não apagueis o Espírito. Terceira atitude. E eu terminei falando da quarta atitude, que é onde nós vamos enfatizar: encher-se. A carta aos Efésios nos diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Para mim essa ideia do embriagar com vinho dá um sentido muito forte. Quando a pessoa está totalmente embriagado, ele está dominado e perde o domínio de si mesmo e é dominado pelo vinho. Qual é a ideia do Espírito? Que você precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Não é você possuir o Espírito, mas o Espírito Santo possuir você. Roy Hession, que é um autor impressionante nessa área do Espírito, ele disse: a questão não é quanto você tem do Espírito Santo, a questão quanto é que o Espírito Santo tem de você. Rendição, render-se totalmente. E essa é a grande quarta atitude, algo que precisamos compreender, é que essa é uma experiência contínua. A ideia de enchei-vos do Espírito não é uma experiência única, é um movimento, é um processo. A linguagem bíblica de Efésios, quando fala enchei-vos do Espírito, é encher permanentemente sendo cheio. E Jesus fala do grande dia, quando ele voltar, que a noiva precisa ter a vasilha cheia. E você só tem um jeito de estar cheio, e já que a lâmpada está acesa, é sendo cheia continuamente. Porque se você ficar com a lâmpada acesa e não colocar mais óleo, você vai ficar com cada vez menos óleo. E a vida cristã não pode viver vazia, ela precisa ser permanentemente cheia. Porque a luz tem que continuar acesa. O grande problema é que hoje nós vamos ter algo que não fala na parábola. Tem muita gente com a luz apagada e vai tentar acender na hora que Jesus estiver vindo, hein? Aí complicou, não tem nem óleo e nem luz. Mas nós precisamos de luz e de estar cheio.
Gente, vamos deixar claro, a Bíblia não abre mão de um fato de que vida cheia do Espírito Santo é a vida natural do crente em Jesus Cristo. Você é chamado para receber o Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e continuar cheio do Espírito Santo. Esse é o padrão de Deus para normalidade. Essa é a normalidade da vida cristã. A vida cristã normal é uma vida permanentemente cheia do Espírito Santo. Quando Estevão partiu da terra, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele estava cheio de perdão. Por isso que ele abriu os olhos e viu o céu aberto e Jesus se levantando para recebê-lo. Cheio do Espírito Santo. Como é que nós devemos partir da terra? Cheio do Espírito Santo. E como você não sabe como vai ser e quando vai ser, que tal ficar cheio o tempo todo? Quem de vocês não quer ser cheio do Espírito Santo? E partir e falar, o último dia da minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu tenho que viver permanentemente cheio. Gente, esse é um padrão. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso é essencial, é uma necessidade essencial da vida cristã, uma possibilidade, e Pedro falou certo. Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para todos, quanto nosso Senhor chamar. Ele me chamou, então tem a ver comigo. Então a promessa é para mim. Então eu preciso agora dizer, Senhor, eu quero viver esse processo de uma vida cheia. Eu estou citando o Roy Hession, esse pregador inglês que abalou o mundo com as suas mensagens. Ele tem 3 livrinhos em português que são best-seller para sempre. O primeiro chama-se A Senda do Calvário. O segundo, Queremos Ver a Jesus. E terceiro, Enchei-vos agora. Uma vida cheia do Espírito Santo. Bem fininho, ele é quase de uma vez. Mas aquilo é como uma bomba explosiva, né, incendiada, que tem atravessado os séculos. Né? E ele diz assim, quando consideramos essa questão da plenitude do Espírito Santo, é importante fazê-lo sempre no contexto dessas 3 outras atitudes para com o Espírito, que eu acabei falando, que é, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, né? Não resistais ao Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Senão estaremos considerando a plenitude do Espírito Santo como uma bênção especial, fora da nossa herança em Cristo. Não, gente, a bênção do Espírito Santo é nossa herança em Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é uma herança que Ele conquistou para nós. Não é você que conquista uma vida cheia do Espírito Santo, Ele conquistou. E Ele te dá as bases para isso. Claro que Ele vai dizer, confesse, entregue, renda-se, e Ele capacita você a fazer isto. Então, cuidado para não ter o esforço e frustração humana. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, em dado momento será por causa de uma coisa só. Pecado. O grande problema é pecado. Alguém pergunta qual a solução? E aí eu fui muito rápido na última aula. Basta nos humilharmos em arrependimento sob a convicção do Espírito. E Ele dará testemunho de Jesus e seu sangue ao nosso coração. E nos fará capaz de crer que o sangue de Jesus nos purifica do que confessamos. E aqui eu coloquei algo que penso ser uma chave de tudo. Onde o sangue de Jesus purifica, o Espírito enche. Nós precisamos de permanentemente do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Lembra que o Espírito é santo. E você deveria cada dia dizer, Senhor, aplica o sangue de Cristo na minha vida, confesse seus pecados e dizer, Senhor, agora encha-me do teu Espírito. Eu quero ter hoje um dia cheio do teu Espírito.
uma semana cheia do Espírito. Me ensina cada vez mais a como andar no teu Espírito. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Cristo para você. E o Espírito Santo, ele vai sempre encher você da glória do Pai e da glória de Jesus Cristo. Ele vai trazer, ele vai atualizar em você as maravilhas de Deus. Você tem que compreender que o Espírito Santo, gente, é uma pessoa gloriosa. Você imagina que em Gênesis ele está pairando sobre as águas, quando Deus disse, haja luz e houve luz. O Espírito Santo já está presente na criação. E em Salmos diz que o Espírito Santo renova os céus e a terra todos os dias. É o Espírito Santo que renova o mundo. E esse mesmo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele gera em você um novo nascimento. E a Bíblia diz que ele vem habitar em você. E a Bíblia diz que você pode ser cheio dele. E o Apocalipse termina dizendo que o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo, ele traz toda a glória ao Pai, glória ao Filho. Ele está presente na criação. Ou seja, você imagina, você que está aqui, foi criado por Deus. E você sabe que eu fico pensando sempre que a Bíblia fala que Jesus pairava sobre as águas. E quando a gente estuda, a gente sabe que toda a água que há no mundo, ela nunca veio mais água, sempre é a mesma água. Então, a água que o Espírito Santo estava pairando é a mesma água que você toma. Então, eu vou pegar aqui uma água. Se você pega essa água aqui, essa água estava lá. Ou não? Estava em outro lugar? Não. Ela estava lá. Então, essa água estava debaixo da autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Agora, veja uma coisa interessante. Você é 70% água. Quer dizer, 70% de você estava lá, quando o Espírito Santo cuidava de toda a água. Você imagina como que a água vibrou quando uma voz do universo disse, e o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Isso deve ter brilhado de uma forma incrível na água. E o universo todo é criado, a terra é criada. O Espírito Santo, a água deve gostar muito dessa realidade do Espírito Santo. Você já imaginou quando você é cheio do Espírito Santo, como vibra todo o seu corpo e todo o seu ser, há uma vibração das moléculas e partículas e ondas de todo o seu ser e átomos. Nada é mais saudável para você do que uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pairava sobre as águas. Você é água, você vai descobrir o segredo de uma vida mais saudável, mais vitoriosa em todas as áreas, com o Espírito Santo. Gente, eu não estou falando de algo, parece só religioso, estou falando de algo mais forte agora, algo científico. O Espírito Santo, ele gera em você uma realidade gloriosa. Todo o seu ser dança pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que renova, ele rejuvenesce os céus e a terra. O Espírito Santo, você pode dizer, Espírito Santo atualiza a saúde de Cristo em mim, atualiza o equilíbrio mental de Cristo em mim, atualiza a harmonia em mim. Cheio do Espírito, você tem algo, uma pessoa que altera toda a sua vida. Implode você de uma saúde incomensurável, mental, física, psicológica, espiritual, social, em todas as áreas. Em outras palavras, você foi criado para Cristo, por Cristo. E a obra do Espírito é glorificar Jesus Cristo na sua vida. Por isso, onde o sangue de Jesus purifica, o Espírito Santo enche. Esse é o processo.
Preste atenção, primeiro o sangue, depois o óleo. Eu pensei que ia ser mais rápido nessa parte, mas ela é muito fundamental aqui, não adianta a gente correr. O que a gente precisa é dizer, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. No livro de Levítico, do capítulo 14, primeiramente o sangue do cordeiro era colocado, né? Eles iam purificar, por exemplo, um leproso, para orar por um leproso, era colocado na orelha o sangue do cordeiro. Pegava o sangue do altar, do sacrifício, e colocava na orelha, né, direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Isso é muito interessante. E depois que ele colocava o sangue, colocava o óleo na orelha, no polegar da mão direita e no pé. Olha como isso é incrível. O sangue e o óleo. Purificação e o Espírito Santo. Assim é na experiência do crente. O Espírito Santo não enche e reveste de poder a carne, ou seja, o eu não julgado. Por isso precisa do sangue. Ele só vem onde houver arrependimento e onde o sangue de Cristo for aplicado sobre o pecado pela fé. Então você, como um leproso, você precisa dizer, Senhor, purifica-me. Interessante a orelha, né? O que você está ouvindo, a sua mão, o que você está fazendo, seu pé, para onde você está indo, seu caminhar, seu agir, sua mente. Isso tem uma representatividade muito grande. Por isso que é incrível essa palavra. Primeiro o óleo, primeiro o sangue, depois o óleo. A Ele glória. Como é simples. E como está ao nosso alcance o caminho de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Talvez você diz, é muito difícil. O difícil é você morrer para si mesmo, para o pecado, entregar a sua vida a Deus cada vez mais. Mas a graça de Deus habilita você a viver isto. A graça de Deus habilita você a viver e buscar mesmo uma vida mais cheia do Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes a questão do Espírito Santo, o diabo tem trabalhado muito na história, né? A pessoa começa a se mover no Espírito Santo, começa a ficar divisível, quer dividir igreja e muitas coisas. Ele tem medo do Espírito Santo. Mas eu gosto muito de uma frase de Stanley Jones. Ele diz, a pessoa mais cheia do Espírito Santo na terra foi Jesus Cristo. Quanto mais você for cheio do Espírito, mais normal você vai ser, mais humano você vai ser, mais equilibrado você vai ser. O problema é que tem muita experiência aí que não tem nada a ver com o Espírito Santo, muitas vezes são distorções psíquicas, e as pessoas precisam entender, o Espírito Santo produz equilíbrio. O Espírito Santo gera uma harmonia. E eu coloco essa frase, só a Deus glória. E aqui eu entro numa parte que estou mais planejado para isso hoje, mas é uma caminhada junto com vocês, nós vamos à medida que dá, é vocês compreenderem que os 4 imperativos da vida cristã é andai na luz, imitai a Deus, aprendei a Cristo e enchei-vos do Espírito Santo. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Olha como que é forte essa frase. Nós temos que ter essa atitude, é uma atitude da vida cristã e é um imperativo da vida cristã. Andai na luz, Efésios 5, versículo 8. Então o Espírito Santo vai nos levar a esse andar na luz. O texto diz, porque noutro tempo eram trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Significa andar na luz. É este o primeiro grande imperativo da vida cristã. Os cristãos são filhos da luz. Você,
descobre que andar em Deus é andar com filhos da luz. Porque foram uma vez trevas, mas agora sois luz do Senhor. Precisam de ser na vida diária o que são realmente em condição e em natureza. Expressam os filhos da luz a sua verdadeira natureza. Vivam de acordo com ela. Demonstre não estar dormindo, mas sim bem acordados, que para eles a noite já passou. Precisamos tomar a vida a sério. A eternidade é agora. Foram socorridos por Deus, que os tirou do império das trevas. Atendam agora às exigências de Deus para que vivam em sua luz. Nós precisamos compreender isto. A Bíblia diz que devemos viver isto. Mas, gente, a Bíblia não fala apenas que devemos andar na luz. A Bíblia diz, imitai a Deus. Parece que é um texto tão pesado, né? Como pode eu imitar a Deus? Mas a Bíblia diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O filho quer parecer com o pai. Como que eu posso imitar a Deus? E aí, ainda bem que ele dá a explicação, andar em amor. Deus é um Deus que anda em amor, Deus é um Deus que ama. Andai em amor. Imitar a Deus é andar em amor. Como isso é possível? Sem o Espírito Santo não dá. Nós temos que aprender a andar em amor, como também Cristo nos amou. Ele não amou baseado nas nossas qualidades, mas Ele nos amou apesar dos nossos defeitos. Então eu e você precisamos dizer, Senhor, eu quero que o Espírito Santo me ensine a obedecer essa palavra, que é imitar a Deus. É o imperativo da vida cristã. Eu tenho que andar como filho da luz, não como filho das trevas. O Senhor me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso andar em amor, dia a dia, momento a momento. A Bíblia diz que Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Imitai a Deus. Como que eu faço isso? Como Cristo, me entregando cada vez mais a Deus. Olha o que a Bíblia diz, contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória. Uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, nós somos transformados. A Bíblia diz que a obra do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Isto é, dia após dia, que a beleza de Cristo se veja em mim. A saúde de Cristo, a vitória de Cristo. Irmãos, coloque isso como a maior verdade da sua vida. Só tem um jeito de viver a vida cristã. É o Espírito Santo trazendo para nós e nos fazendo participar cada vez mais da realidade de Cristo. A única solução para nós é Cristo. Sem Cristo você pode criar religiosidade. E religiosidade pode colocar você com dura serviço. Você confia na sua religião, em vez de dar toda a confiança a Cristo. Vamos declarar claramente isso. Eu e você precisamos mais de Cristo. Mais de Cristo. Quem opera essa vida que me faz imitador de Deus, mais de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo me leva a uma experiência mais profunda em Cristo, dia após dia. Se você orar assim, Espírito Santo, traga para mim toda a mais manifestações da experiência de Jesus Cristo em mim, isso glorifica. Ele está na terra para glorificar a Cristo. O Senhor, traga a saúde de Cristo. Ó Senhor, traga a saúde de Cristo. Dá-me a saúde de Cristo, Pai. Ó Espírito Santo, manifesta em mim o equilíbrio de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Você crê que o Espírito Santo vai fazer isso? O Pai vai fazer isso? É isso que Ele quer. Está na Bíblia. Eu quero mais de Cristo. O Espírito Santo vai levar você a mais de Cristo. Mais de Cristo. Você foi criado para Cristo. Imitai a Deus. Então essa é uma palavra
incrivelmente maravilhosa. Imitai a Deus. A finalidade de todo o viver cristão é manifestar a Deus. Isto é glorificar a Deus. É torná-lo visível aos seres humanos. O que é isso, gente? A obra do Espírito Santo é expressar Deus em nossas vidas. Mais de Deus em nossas vidas. Eu sou muito tocado por uma memória que eu tenho de um livro que eu li de Watchman Nee, sobre evangelismo, que ele conta de alguém que uma vez ele chegou e perguntou: você conhece a Deus? Ele disse: sim, eu trabalho com o João. Ele disse: eu não, isso que eu perguntei se você conhece a Deus. Ele disse: então, eu estou dizendo que eu trabalho com o João. Mas por que você está dizendo que trabalha com o João? Ele disse: é impossível trabalhar com o João e não conhecer a Deus. Ele vaza Deus o dia todo no serviço. Expressa Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Cheio do Espírito Santo. É a realidade de Deus na sua vida. É a realidade de Deus em você. É a glória de Deus em você. Billy Graham disse que há 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. O evangelho foi escrito em 5 livros. A maioria do mundo nunca vai ler Marcos, nunca vai ler João, nunca vai ler Mateus, nunca vai ler Lucas, mas está lendo você todo dia. E se ele não conseguir ler Deus em você, Cristo em você, eles não vão chegar a Deus. A sua vida é um livro aberto, é uma carta de Deus. Muitas vezes nós queremos ver nossos familiares salvos, nossos filhos impactados, nossos netos impactados, mas eu pergunto: estão eles vendo o imitar de Deus, o vazar de Deus em nossas vidas? De forma intrínseca, real, né? É o Espírito Santo que faz isso. Nós precisamos ser tão cheios de Deus. O Dr. Mário me contou que uma vez foi à Alemanha e ele foi visitar Basileia Schlink, né, autor de muitos livros. Ele disse que quando viu Basileia Schlink, foi quase um tremor, porque ele disse que aquela mulher vazava uma vida de santidade, uma vida de Deus tão forte que não precisava falar nada. Era realidade de intimidade com Deus. Eu fico pensando que vida que nós podemos ter e chegar, como que nós podemos ter uma vida tão cheia assim, o tempo todo. Imitai a Deus. Cheios, de forma, uma vida que vive o tempo todo para a honra e para o louvor e para a glória de Deus. É por isso que o reverendo Messias contou para mim aquela história, ou contou para nós, vocês já viram, do reverendo Jonas Dias Martins, quando foi visitar lá aquele andar das crianças no hospital evangélico. Ele estava junto com o reverendo Jonas já cego, sobrou assim uns 20 ou 10 de visão. As crianças correram e abraçaram o reverendo Jonas e gritaram: é Jesus, é Jesus, é Jesus. E o Messias ficou meio constrangido, abaixou e disse para a menininha: ele não é Jesus, ele é o servo de Jesus, ele é o pastor Jonas. Diz que a menininha olhou para ele e disse: mas que parece. Quanto é que nós temos este expressar de Jesus? Tem um livro que já está aí no PDF para você conseguir, chama-se O Apóstolo dos Pés Sangrentos, a vida de Sadhu Sundar Singh, homem da Índia que evangelizava e ele marcava a areia
com sangue, a intenção que ele tinha de levar vidas a Cristo, de tanto que ele andava evangelizando. Sadhu Sundar Singh. Mas tem um fato nesse livro que é uma coisa, uma hora maravilhosa. Ele chega numa casa, quando ele bate na casa, a empregada da casa abre, olha ele e vai correndo e disse: tem um sujeito aí que falou um nome estranho, o nome dele eu não consigo lembrar, mas se ele parece Jesus, parece. Talvez seja ele. Imitai a Deus. Imitai a Deus. E aprendei a Cristo. Aprendei a Cristo. Interessante que, na nossa ideia, a gente fala, a gente tem que aprender de Cristo. Mas eu fui bem lá no texto e estava estudando um livro, uma exposição de John Mackay, o grande reitor da Universidade de Princeton, que marcou o século passado. Ele tem um livro que, só o nome do livro já vale o livro. Tinha na nossa biblioteca aí dos jovens, acho que deve ter, não sei se sumiu isso, chama-se A Ordem de Deus e a Desordem Humana. Olha só o nome do livro, A Ordem de Deus e a Desordem Humana. Vê se você acha, se alguém colocou em algum lugar, vale a pena ler esse livro. É só uma exposição inteira de Efésios. Esse autor, ele dá muita ênfase, que não é aprender de Cristo só, mas é aprender a Cristo. Uma coisa é o aprender a realidade. Olha o que o texto diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é de Cristo, a Cristo. Aprender a. Uma coisa é aprender de falar, outra coisa é aprender a falar, certo? Aprender sobre natação é uma coisa, aprender a nadar, o que é aprender a nadar? É nadar. Deu para entender? Aprender, as crianças aprendem a andar ou aprendem sobre andar? Aprende a andar. Então, não é aprender de Cristo, aprender. É claro que a gente aprende muito na igreja de Cristo, mas aqui fala aprender a Cristo. É participar de Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aprendei a Cristo. Aprender a Cristo é muito mais do que adquirir conhecimento a seu respeito, é absorvê-lo e ser por ele absorvido. Isso é um imperativo. Só o Espírito Santo pode realizar isso em nós. E aqui eu fiz questão de ampliar o texto para vocês captarem melhor. Depois vocês podem pegar esse PowerPoint. Cristo, aprender a Cristo é Cristo. A verdade pessoal torna-se o supremo modelo, a imagem padrão que precisa ser aprendida. E esta lição somente pode ser aprendida quando Cristo, que é a própria lição, tornar-se parte da própria existência do crente. Como que isso acontece? Iluminando-lhe a mente, alvoroçando-lhe o coração e controlando a vontade. Quando isto se realiza, o cristão, para usar outra grande ideia de Paulo, pensa e age no Senhor. É isso que é aprender de Cristo. Minha mente
minha vontade, meu ser, participando. E essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é fazer você aprender a Cristo. Quer mais um pouco para vocês verem? E esta vida nova se torna natural. Vou repetir de novo, natural. A gente pode dizer, puxa, uma vida sobrenatural. Não, essa é a vida natural do crente. A vida natural do crente, do cristão, é viver, é aprender a Cristo. É a vida de Cristo. Para um cristão, aprender a Cristo, nesse sentido, é abandonar a velha natureza, repudiar tudo que em palavra ou ato pertence ao velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Assim, uma pessoa renova-se no espírito de sua mente. Isso acontece porque a gente se revestiu do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É revestir-se de Cristo. Então, Deus em Cristo deixa de ser apenas cópia meramente observada. Cristo, em quem Deus vem a nós, a imagem do Deus invisível, e o agente da sua vontade torna-se nossa vida, a nossa verdadeira natureza. Então a bondade torna-se não imperativo pelo qual se luta, mas atividade a qual nos entregamos naturalmente. Torna-se segunda natureza. É uma realidade. Deixa eu dizer para você, não é você tentando fazer religião, tentando imitar, nada disso. É o Espírito Santo operando, você rendendo-se, Ele trabalhando você. É aquilo que eu estou dizendo assim, o imperativo não é mais uma luta, mas é uma atividade natural. E Jesus deixa muito claro, aprendei de mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Isto é, tudo que é pesado e difícil da nossa vida torna-se fardo dele. Toda realidade que você luta torna-se realidade dele. E você descansa nele. Então, quando a nossa canseira é excessiva, é porque a nossa canseira, o nosso fardo não se tornou ainda fardo de Cristo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. E ele diz, o meu é leve. O meu é suave. Você vai aprender a viver uma vida natural cristã. E a Bíblia diz que você vai lutar contra toda mentira. Aqueles que aprenderam a Cristo despojam-se de todas as formas de falsidade. Falam a verdade uns aos outros. Fazem isto porque a mentira é incompatível com a vida comum do crente. Isso é normal. Viver essa vida. Uma mentira destrói a comunidade, ela despedaça a base da perfeita confiança sobre que se estabelece a comunidade cristã. A mentira é punhalada nas partes vitais do corpo de Cristo. E assim, porque a mentira é dardo negro vindo do reino das trevas, os cristãos precisam de viver. Isso quem escreveu foi John Mackay. Olha só, precisam de viver da luz da perfeita sinceridade para com Deus e de uns para com os outros. Não há lugar na moral cristã para mentira bem intencionada. Na moral cristã que Cristo inspira os fins, nunca justificam os meios. Olhem que interessante esse texto. E aí, enchei-vos do Espírito. Todos os demais imperativos nos têm preparado para esta suprema recomendação. Podemos andar na luz, podemos imitar a Deus, podemos aprender a Cristo e dar-lhe a nossa suprema obediência somente quando estamos preparados para viver uma vida de fervor espiritual. Quero terminar citando um pensamento de Unamuno, o intérprete do ardor espiritual da mística espanhola, discípulo de Dostoiévski e Kierkegaard. Nenhum coração é puro se não for apaixonado. Nenhuma virtude pode chamar-se fé se não estiver cheia de entusiasmo. Isso dá para a gente pensar o resto da vida, né?
quanto é que eu estou apaixonado por Deus, apaixonado por Cristo, apaixonado pela palavra, apaixonado pelas almas perdidas. Nenhuma virtude pode chamar-se fé se não estiver cheia de entusiasmo. A fé precisa ser incendiada de luz, de verdade, de graça, de plenitude, sem limites. Finalmente, sem o Espírito Santo, viver é uma desordem humana. Somente vivendo no Espírito Santo, estaremos na ordem divina. Somente vivendo no Espírito Santo, estaremos na ordem divina. Somente vivendo no Espírito Santo, estaremos na ordem divina. Amém? Quero pedir que você feche os seus olhos. Que tudo aquilo que está errado em nós, que a luz de Deus venha, que o brilho de Deus venha em nosso espírito. Deus está fazendo algo maravilhoso em todo o mundo nesses dias. Deus está levantando uma juventude comprometida, adolescentes comprometidos, crianças comprometidas. Há um sopro do Espírito Santo sobre o planeta Terra. Quanto mais a gente olha o que Deus está fazendo, nós fazemos parte de uma geração que viu grandes coisas em Deus, mas eu vou dizer que as maiores coisas em Deus são as que estão vindo daqui para frente. Deus está nos atraindo para Ele. Deus nos está atraindo para Ele. O Espírito e a noiva dizem, vem. Peço que Deus coloque colírio nos seus olhos, no seu coração, nos seus ouvidos, na sua mente. Renda-se totalmente, renda-se totalmente, renda-se totalmente. Isto, renda-se totalmente. Todas as trevas precisam sair. Todas as trevas precisam sair. Em nome de Jesus. Para o louvor e honra da tua glória. Pelos méritos de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos que o teu Espírito toque cada vida, cada mente, cada coração, cada ser. Nos cura de nós mesmos. Cura nossa linguagem. Liberta-nos de todos os preconceitos. De tudo que nos afasta daquilo que aprendemos a Cristo. E dá-nos, Senhor, este agir de Cristo em toda a nossa vida, em toda a nossa história, em toda a nossa existência. Que haja luz e nós possamos viver o que o texto diz, enchei-vos do Espírito Santo. Nós queremos a ordem do teu Espírito, trazendo Cristo como ordem em todo o nosso ser. Para teu louvor, glória e honra, nós oramos no preciosíssimo nome de Jesus Cristo. E queremos continuar dando passos nessa direção, para compreender o governo do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Quem crê e recebe diz, amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.